certo? Então, para início de conversa, nós vamos estabelecer uma abordagem acerca dos caráter geral da Primeira Guerra Mundial. Se você pegando o livro na página 16, como eu pedi para pegar o livro, por favor, pegue o livro, página 16, tem uma tarjeta laranja chamada Em Síntese, que seria assim, o resumo daquilo que foi a Primeira Guerra Mundial. E esse resumo, ele praticamente nos orienta a respeito do processo de desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. Então, vejamos, tá? Em síntese, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Nós falamos, nós colocamos aqui, nós elucidamos. Página 16. Que página que é nessa? Página 16, Obrigada. por favor. Tá ok? Página 16 do livro de História, por favor. A página 16, rápido, mais rápido que um raio, por favor. Ok? Lucas Chuck, você acabou de chegar. Eu pedi para pegar o livro de História, a página 16. Caio Camargo, bom dia. Você acabou de chegar. Eu pedi para pegar o livro de História na página 16, tá ok? Livro de História na página 16. Então, na página 16, nós estamos vendo o trecho chamado Em Síntese, ou quais foram os elementos da Primeira Guerra Mundial, tá? Deixa eu marcar aqui o Clóvis, deixa eu marcar Maria Eduarda Camargo, ok? Então, por favor, a página 16, deixa esse povo entrar para eu poder falar para eles também, certo? Bom dia, Maria Camargo, você está sumida da aula, viu? Suas presenças estão bem poucas. Para quem acabou de chegar agora, nós estamos vendo a página 16 do livro de História. Por favor, pegue seu livro de História, a página 16. Então, no trecho, em síntese, fala assim, antecedentes da guerra. Dos antecedentes da guerra, nós temos a chamada Belle Époque, que nós falamos que é o período de desenvolvimento cultural, artístico na Europa, na transição do século XIX para o século XX. Aí nós temos também a política da paz armada. Eu vou perguntar aqui para, deixa eu ver, Bruno Caldart, abra o seu microfone e responda para a gente. O que é a paz armada, Bruno? Grava o áudio, o que você falou? Política da paz armada. O que é a paz armada? Aliás, o que foi a paz armada, né? Bruno, responda. Bruno Caldart, o que foi a política da paz armada? Foi a política que antecedeu a Primeira Guerra? É isso? Isso, antecedeu a Primeira Guerra. Mas em que consistia essa política? Tá, intensa corrida armamentista, com o bloco da Tríplice Aliança formado. A disputa armamentista, certo? Então, a política da paz armada foi o momento em que os países começaram a produzir armamentos. Não que eles já fossem entrar em batalha, não que eles já fossem entrar em guerra, mas a política da paz armada fala assim, a Inglaterra, França, a Alemanha, os Estados Unidos, a Itália estavam fabricando armamentos, tá ok? O desenvolvimento industrial da produção de armamentos. Paz armada porque nenhum dos países que estavam se militarizando queriam entrar em conflito, eles estavam se preparando para um eventual conflito, tá? Então, a Belle Époque, ou Bela Época, período de desenvolvimento cultural, a política da paz armada, que era a produção maciça de material bélico ou de armamentos, tá? As disputas imperialistas que nós falamos, a disputa por territórios em duas grandes regiões, tá? Duas grandes regiões, disputa imperialista. Quais foram, eu pergunto para, deixa eu ver aqui,
Gabriel Salgueiro. Quais foram as duas regiões, Gabriel Salgueiro, onde os indivíduos buscaram diretamente, tá, as corridas imperialistas? Ou quais foram as duas regiões no mundo que foram dominadas pela corrida imperialista? Gabriel Salgueiro. Quais foram as duas regiões, Gabriel? Seu microfone não está funcionando. Foi mal, professor. Está me ouvindo? Agora estou te ouvindo. É que eu tinha desligado o microfone. Ah, tá. África e Ásia? África e Ásia, parabéns, um beijo bem gostoso para vocês. Então, a corrida imperialista foi em cima da região da África e da Ásia. Mateus, que Mateus é você? Não tem, então tá bom. Aí é o seguinte, dentro desse pressuposto ainda temos as políticas de alianças. Os países começam a se aliar, os países começam a estabelecer acordos políticos, militares e também territoriais, acordos políticos, territoriais e militares. Dentro dessa ideia, surgem duas políticas de aliança. Aí eu pergunto para Maria Fernanda Del Grossi, quais foram os dois sistemas de alianças montados antes da Primeira Guerra Mundial? Maria Del Grossi, abra seu microfone e fala, por favor. Quais foram as duas políticas de alianças criadas antes da Primeira Guerra Mundial? Está dormindo, Maria? Maria Fernanda Del Grossi. Cadê você, Maria? Se a Maria não respondeu, eu pergunto para outro. Ney. Tá dormindo, né, guria? Ney. Oi. Posso responder? Agora estou te ouvindo. As duas políticas de alianças criadas antes da Primeira Guerra Mundial. As duas alianças formadas, quais foram? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente? Parabéns, minha querida. Ótimo, maravilha. Marquei um pontinho aqui para você. Ok? Então, a respeito dessas políticas de alianças, nós temos a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente dentro da estrutura de desenvolvimento que nós vamos chamar de antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Ok? Para quem chegou agora, nós estamos trabalhando o trecho em síntese, o livro de história na página 16. Por favor, pegam o livro de história na página 16. A respeito da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente, tem um exercício aqui que nós precisamos fazer. É o exercício número 2, todo mundo pegando o livro, exercício número 2, a página 16, tá? O trecho traz dois textos, tá? Esses dois textos vão falar a respeito da formação da política de alianças. A primeira a respeito da Alemanha e a segunda a respeito da França, outros territórios que formou a aliança. Então, primeira formação de aliança a partir da Alemanha, tá? Depois, o segundo sistema de aliança foi a estrutura da França, Inglaterra e Rússia, que depois a Rússia deixa a guerra, entra os Estados Unidos. Então, para falar a respeito disso, nós temos assim, o texto 1. Em 1873, instaurou a Liga dos Três Imperadores, tá ok? Da qual fazia parte a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Rússia. Entretanto, as divergências entre a Rússia e a Áustria com relação a respeito dos Balcãs, ocasionou o fato de a Rússia apoiar as minorias eslavas da região. Desejosas da independência, acabou com a aliança em 1878. Em 1882, o segundo Reich alemão, ou seja, o segundo Império Alemão, une-se a Áustria, Hungria e a Itália. Então, nós já temos a formação da primeira aliança, ou seja, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália.
Tá? O texto 2 diz assim: somente na última década do século XIX, a França conseguiu sair do seu isolamento internacional, conseguindo estabelecer um pacto militar com a Rússia em 1894. No início do século XX, também a Inglaterra se aproximou da França, formando uma aliança que fundia os interesses comuns dos dois países no plano internacional. Em 1907, a Rússia se aliou à França e à Inglaterra. Portanto, estava estabelecido os dois sistemas de aliança, cuja Maria Fernanda Del Grossi falou para nós agora. Então, a respeito dos dois textos, diz assim: os dois textos descrevem a formação de blocos antecedendo a Primeira Guerra Mundial. Os textos 1 e o texto 2 narram, respectivamente, a formação da. O texto 1, a Tríplice Aliança. O texto 2, a Tríplice Entente. Portanto, nós vamos ficar com letra B. Por favor, exercício 2, então, letra B. A respeito desse processo, nós ainda temos os nacionalismos, tá? Dentro da estrutura de antecedentes da Primeira Guerra Mundial, nós temos o chamado nacionalismo. E são 3 espécies de nacionalismo: o pan-germanismo, o pan-eslavismo e o chamado revanchismo francês. Ok? O pan-germanismo, ou seja, todo povo de origem de cultura germana, ou seja, alemã, estará sob tutela da Alemanha, tá? Pan-eslavismo, todo povo de origem eslava, ou de cultura eslava, ou de território onde permanece a estrutura eslava, está sob a tutela da Rússia. Então, nós temos os dois sistemas de aliança, ou de nacionalismo, pan-germanismo e o pan-eslavismo. E nós temos o chamado revanchismo francês. Eu vou perguntar agora para o nosso colega João Lucas. João Lucas, abra o seu microfone e responda para a gente o que significa revanchismo francês. João Lucas, está dormindo aí, João? Abra o seu microfone e fala para a gente o que significa o revanchismo francês. João Lucas. Ih, esse dormiu. Ô, Ronei. Oi. Fui eu que respondi, não foi a Maria. Quem respondeu? A Ana. Obrigado, Ana. Beijo. Marquei aqui para você, então. Tá? João Lucas, cadê você, João Lucas? O João tá na cozinha, ele disse. Ele liga o computador e vai para a cozinha. Muito bom, muito bom. O revanchismo francês foi a prática dos franceses em reaver os territórios perdidos para a Alemanha, não territórios perdidos para a Alemanha. E esse território, vocês já estão careca de saber qual é esse território. Esse território é a chamada Alsácia e Lorena, certo? Então, resposta para o nosso exercício, letra B. Exercício número 2, letra B. Exercício número 3, está ligado diretamente com a ideia do nacionalismo, só que vem com o termo patriotismo. Pega, por favor, exercício número 3, a página 17. A página 17 diz assim: o patriotismo é o amor pelos seus, o nacionalismo é o ódio pelos outros, ou seja, a ideia de que a xenofobia passa a ser vinculada com o desejo ou com o anseio de estabelecer uma identidade própria para a minha nação, para o meu território, certo? Então, diz assim, a frase do escritor francês Romain Gary ajuda a compreender como reivindicações de autonomia dos povos e sociedades variadas acabam por ocasionar disputas territoriais e políticas. Um exemplo dessa situação é a eclosão da Primeira Guerra Mundial, para a qual
para a qual contribuiu o seguinte fator. Letra A, difusão do domínio soviético. Lembro vocês que não existia ainda a União Soviética. A União Soviética vai passar a existir a partir de 1924, com o nome União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Até então, era a República Bolchevique, certo? Joga fora a letra A. Letra B, a expansão do ideal pan-germânico. O pan-germanismo teve uma estrutura muito importante dentro dessa história, mas não faz respeito à afirmação. O agravamento das crises dos balcânicas, aí sim a gente pode falar que tem uma ligação direta com a resposta, com o texto, porque a crise nos Balcãs foi justamente o pan-germanismo, o pan-eslavismo e também o próprio revanchismo francês, certo? Então seria a letra C. Letra D, crescimento das ações antissemitas. Ações antissemitas, elas foram desenvolvidas durante o período entre guerras. Então, a partir de 1925, 24, inicia um processo que nós chamamos antissemitismo. E o antissemitismo é o ódio ou aversão aos judeus, tá ok? Então, por falar de judeus, Segunda Guerra Mundial, certo? Então, nós não podemos ficar estabelecendo uma ideia para a Primeira Guerra Mundial, esse fenômeno de antissemitismo. Então, de novo, antissemitismo é a pregação do ódio em relação aos judeus, tá ok? Então, nós temos aqui exercício 2, letra B, exercício 3, letra C. Voltando à página 16, tá? Voltando a síntese da Primeira Guerra Mundial. Então, os antecedentes nós falamos, Belle Époque, paz armada, disputas imperialistas que nós falamos nos territórios da África e da Ásia, as políticas da aliança, Tríplice Aliança, Tríplice Entente e os nacionalismos, pan-germanismo, pan-eslavismo e o revanchismo francês. Tá? E para falar disso tudo, nós temos assim, o estopim da guerra. Ontem eu perguntava, eu não lembro para quem, eu acho que era para o Stivanelli. Ontem eu perguntava qual foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então, o estopim, a causa imediata, o motivo pelo qual levou os povos a entrarem em conflito. Então, o estopim da guerra, o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, certo? Então, aí nós temos o estopim, tá? Nós temos os antecedentes, as causas da Primeira Guerra Mundial, nós temos o estopim e agora nós temos, assim, o desenvolvimento do conflito. Nós falamos que foram 3 fases do conflito, ou 3 fases dentro da Primeira Guerra Mundial. Tá? E dentro da Primeira Guerra Mundial nós tivemos assim, primeira fase chamada Guerra de Movimento. A Guerra de Movimento foi o momento em que as tropas dos países são mobilizadas para as áreas de fronteiras ou para tomar alguns territórios, invadir e tomar alguns territórios. Tá? Então, nós temos primeira fase da Primeira Guerra Mundial, a Guerra de Movimento. Segunda fase, a chamada Guerra de Trincheira, onde eles começaram a cavar valas e estabelecer-se nessas valas para proteger do exército inimigo. E nós mostramos o esquema da trincheira, mostrando as péssimas condições de vida dos soldados dentro das trincheiras. E o terceiro momento, que vai ser já o momento definitivo do fim da guerra, que é o retorno à guerra de movimento. Então, nós temos o estabelecimento de 3 momentos. Primeira, guerra de movimento, onde eu vou mobilizar os meus soldados, minhas tropas, em relação à estrutura de dominação de conquista territorial. Segundo momento, eu tenho a guerra das trincheiras, onde há um equilíbrio de forças entre os exércitos. Eu vou estabelecer, vou cavar a vala para poder me proteger. E o terceiro momento, chamado retorno à guerra de movimento, onde as tropas começam a se mobilizar novamente, invadindo territórios, tomando os territórios e estabelecendo a paz ou a segurança dentro dos territórios conquistados. Ok? Então, nós temos esses 3 momentos. E os principais tratados. Ontem, nós falamos desses principais tratados. Nós falamos do Tratado de Versalhes, tá? Que impôs duras penalidades à Alemanha,
Tá? O Tratado de Saint-Germain, que impôs também duras e sanções, um acordo que foi essencialmente voltado para a estrutura do Império Austro-Húngaro. E o Tratado de Neuilly, tá? A respeito do Império Turco-Otomano, onde deixa de existir o Império Turco-Otomano e passam a existir outros pequenos países. O Império Turco-Otomano vai perder a Mesopotâmia, vai perder a Síria, vai perder o Líbano, vai perder a Geórgia e vários outros territórios. Certo? Diante disso tudo, para a gente fechar a nossa fala a respeito das relações da Primeira Guerra Mundial, nós temos que falar assim, que dentro dessa estrutura da guerra, nós tivemos algumas consequências que foram de chamado caráter grave. Tá? Primeira consequência, fim dos grandes impérios. Deixou de existir o Império Alemão, deixou de existir o Império Austro-Húngaro, deixou de existir o Império Turco-Otomano. Tá? Decadência da economia dos países europeus. A Alemanha entrou em crise, a Áustria-Hungria entrou em crise, a Itália entrou em crise, a França entrou em crise, a Inglaterra entrou em crise. O detalhe é quem estava por trás de todo mundo que estabeleceu financiamentos para os países saírem da crise. No caso, Estados Unidos tem um grande destaque pós-Primeira Guerra Mundial, porque durante a guerra ele estava na fabricação de armamentos, ele estava na concessão de empréstimos para alguns países. E quando ele entra na guerra, com tropas descansadas, bem alimentadas, bem paramentadas, ele vai ter grandes vitórias. Tá? E depois o seguinte, tá? Depois da guerra, ele faz empréstimos para a Inglaterra, faz empréstimos para a França, faz empréstimo para vários países europeus. E esses países europeus ficam dependentes da economia norte-americana. Tá? E, a partir daí, os Estados Unidos destaca como uma grande potência mundial, que vai tornar-se essa potência econômica que nós temos no mundo hoje, pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? E, como consequência, nós temos a supremacia dos Estados Unidos em relação, tá, ao fim da Primeira Guerra Mundial. Então, para falar a respeito dessas situações, deixa eu ver aqui. Tem gente mandando pergunta no chat. Tá? Tá. Tem gente mandando mensagem no chat falando que o microfone não funciona. Tudo bem, sem problema. Se o microfone não funcionar, responde pelo chat ou manda uma informação para mim, certo? Sem problema nenhum. É para mostrar que vocês estão participando, para instigar, tá, a participação de vocês. Porque, por exemplo, Nelson, bom dia, Nelson. Bom dia, há tempos eu não vejo seu nome por aqui, viu? Tá sumido. Faz um tempo. Tá dormindo, tá vendo? Então, para a gente poder interagir, para a gente poder perceber que vocês realmente estão presentes. Falado isso, pega o livro, página 17, tá? A página 17, exercício número 5. Vamos fazer juntos o exercício número 5. Só um pouquinho, está passando um carro de som aqui. Desculpem, estava passando um carro de som da melancia, vendendo melancia, R$10, aí é complicado. Tá? Desculpem desculpem o som. É sério, eu moro perto do aeroporto, está uma estrutura, uma operação danada aqui, helicóptero, é avião passando toda hora, é carro de melancia, é carro vendendo gás, cara. Faz mais de década que eu não vejo carro vendendo gás, aqui passa o carro vendendo gás com um barulho lá em cima. Então me desculpem, tá? Por parar um pouquinho. Tá? Exercício número 7, a página exercício 5, perdão, exercício 5, a página 17, por favor.
Tá? Exercício 5, página 17, diz assim, é Unicentro do Paraná, as divergências entre as nações imperialistas europeias. As nações imperialistas europeias, Alemanha, Áustria-Hungria, Itália, Inglaterra e França. Essas eram as principais potências. A gente pode colocar Bélgica, a gente pode colocar Holanda, mas as principais potências eram essas 5. Tá? Associadas à luta por autonomia regional, compuseram o cenário que transcorreu a Primeira Guerra Mundial, ou seja, essas potências europeias, nas suas disputas imperialistas, provocaram a Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918. Essa guerra provocou milhões de mortos. E a história viu com horror os ataques de armamentos químicos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os fatos que estão associados a esse evento. Então, ele não fala se é em sequência, ele não fala qual é a ordem. Então, vamos analisar. Letra A. Guerra de guerrilha. Guerrilha somente na Colômbia e na Venezuela. Então, joga fora o exercício número 1. Tá? Joga fora o exercício número 1. A letra A do exercício certo. Está errado. Letra B. Guerra das Trincheiras. Está certo. Tríplice armada, aí já está errado. Tá ok? É Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Joga fora. Quem falou? Onde que era mesmo que você falou? Qual que da era guerrilha? A primeira guerra que você falou, guerra de guerrilha. Guerra de guerrilha? Isso. A guerra de guerrilha, ela ocorre na Colômbia. Guerrilha. Guerrilha. A guerra de guerrilha ocorre na Colômbia e na Venezuela. Tá? Não é o caso da Primeira Guerra Mundial, certo? Obrigada. Letra B, Guerra de Trincheiras, foi da Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Armada e o Tratado de Paris, não. A Tríplice Armada não foi essencialmente a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi Tríplice Entente e a chamada Tríplice Aliança. Então, joga fora a letra B. Letra C, Guerra de Trincheiras, correto. Tríplice Entente, correto, formado por Inglaterra, França e Rússia no início, e o Tratado de Versalhes. Então, letra C faz menção à Primeira Guerra Mundial. Guerra Relâmpago, errado. Guerra Relâmpago foi utilizada por Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Joga fora, letra D. Tríplice Aliança está certo. Tratado de Santo Ildefonso. O Tratado de Santo Ildefonso foi um tratado estabelecido entre portugueses e espanhóis em 1777, portanto, pelo menos 2 a 3 séculos antes da Primeira Guerra Mundial. Joga fora. Guerra Relâmpago, já falamos que não pode ser, tá? A Tríplice Entente e o Tratado de Verdun. O Tratado de Verdun foi estabelecido entre os filhos de Carlos I, tá? No Tratado de Verdun, estabelecendo a divisão do Império Franco. Tá? Então, joga fora. Exercício número 5, resposta correta, letra C, de professor Coraçãozinho. Tá? Agora, pula o exercício 6, que nós fizemos ontem, pula o exercício 7, vem para o exercício 8. Resposta do exercício 5, letra C. Olha, resposta do exercício 5, letra C. Agora nós vamos para o exercício de número 8. Tá? O período que se estende entre o final da Guerra Franco-Prussiana, em 1871, no final da Guerra Franco-Prussiana, a França, ela perde a Alsácia-Lorena. Foi o período em que os alemães estão unificando o seu território. Até a eclosão da Primeira Guerra Mundial é marcado pela paz armada, a política da paz armada, e pela política de alianças, Tríplice Aliança e Tríplice Entente, e da diplomacia secreta, onde os países estavam elaborando os seus planos, mas os seus planos de ataque, os seus planos de ação eram secretos entre as potências de um sistema internacional. Nesse contexto, a chamada
Entente Cordiale de 1904 pode ser vista como parcialmente resultante. Essa Entente Cordiale foi, na verdade, uma mudança na estrutura política da Inglaterra em relação, tá, a identificar a Alemanha como o principal ameaça à sua estrutura política, à sua estrutura econômica, à estrutura social. Então, Entente Cordiale foi uma ação da Inglaterra para considerar a Alemanha inimiga número 1. Exercício letra A. De uma iniciativa unilateral da diplomacia estadunidense? Não era Estados Unidos, acabei de falar da Inglaterra. Letra B, de uma mudança na política externa britânica que passar a identificar a Alemanha como o maior competidor do país. Pode ser letra B, marca um asterisco aí por enquanto. Letra C, da continuidade da orientação isolacionista da política internacional francesa. Então, não pode ser isolacionista. Nós acabamos de fazer um exercício falando que ela estava isolada e, a partir do século XIX, final do século XIX, ela deixa o seu isolamento social. Tá? Do relativo ao enfraquecimento e da presença militar do Império Alemão na África, na Ásia e na região balcânica. Não pode ser. Houve a presença dele na África, na Ásia, mas não é a respeito da Entente Cordiale, certo? Letra E, do abandono da política pan-eslavista da Rússia nos Balcãs, que levou os Estados Unidos a incentivarem a ação conjunta da Inglaterra e da França na região. A Inglaterra e a França não precisaram de um incentivo nenhum dos Estados Unidos para manter o controle ou tentar manter o controle dentro da própria região, certo? Então, resposta letra B, o momento que a Inglaterra passa a perceber a Alemanha como principal inimiga na produção industrial, na produção econômica e no desenvolvimento financeiro do seu Estado, certo? Mais uma para a gente poder encerrar, mais uma para a gente poder acabar, porque nós temos que fazer os exercícios. Infelizmente, nós temos que fazer alguns exercícios, porque senão tem gente que vai começar a falar: o professor não está fazendo nenhum exercício com a gente, o professor não está usando o livro. Então, nós temos que usar o livro, temos que fazer alguns exercícios. Exercício número 9, de Santa Catarina. Tá? Exercício número 9, o início da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, completou seu centenário em 2014, ou seja, lembraram em 2014 o 100º ano do início da Primeira Guerra Mundial. Em 2018, lembrou o 100º ano do fim do conflito da Primeira Guerra Mundial. Certo? Conflito de grandes proporções. Ela foi o resultado de disputas econômicas, imperialistas, nacionalistas, numa Europa industrializada. Sobre a Primeira Guerra e seu contexto, todas as alternativas estão corretas, exceto... Tá? Nós temos que encontrar a questão errada. Letra A. A questão balcânica evidencia as disputas entre a Alemanha e a Hungria. Gente, não pode ser Alemanha e Hungria, porque a Alemanha era aliada da Áustria-Hungria, então não havia conflito entre elas, tá? Pelo controle do Mar Adriático, e coloca em choque os movimentos nacionalistas, o pan-eslavismo liderado pela Sérvia e o pan-germanismo liderado pelos alemães. Então, pode ser que essa seja a nossa alternativa incorreta, porque não havia disputa da Alemanha e da Áustria, porque elas duas eram aliadas dentro do período que nós vamos chamar de Primeira Guerra Mundial. B, apesar de ter começado a guerra como aliada da Tríplice Entente, da Tríplice Aliança, a Itália passou por um lado da Tríplice Entente, por ter recebido a proposta de compensações territoriais.
tá certo? Então joga fora, não é isso que a gente quer, nós queremos a errada. A Rússia não permaneceu na guerra até o seu término, por conta da Revolução Socialista. Foi assinado um tratado com os alemães e os russos se retiraram da guerra. Por favor, alguém se lembra o nome do tratado assinado entre Rússia e Alemanha que permitia a saída da Rússia da guerra? Por favor, pode falar. Quem souber, pode falar. Brest-Litovsk, alguma coisa assim. Maravilha, Isabela, obrigado. Augusto, obrigado. Brest-Litovsk, tá? E nós falamos sobre ele também ontem, tá? Tratado de Brest-Litovsk. Deixa eu marcar aqui um pontinho para o Augusto, um pontinho para a Isabela. Tá tudo valendo ponto agora. Eu vou distribuir pontos até na testa de vocês, certo? Exercício letra D. Exercício letra D. Quando a guerra iniciou, multidões saíram às ruas nos países envolvidos para comemorar o conflito. A lealdade e o patriotismo eram palavras de ordem. E nós falamos a respeito disso quando a gente falava do desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial, que a população saiu às ruas achando que o conflito ia ser rápido, que o conflito seria resolvido rapidamente, que o conflito seria estabelecido através dessas práticas, tá ok? Gente, nós fizemos alguns exercícios, nós encerramos o capítulo a respeito da Primeira Guerra Mundial e a próxima aula a gente vai recomeçar a frente B, Brasil, ok? A gente vai recomeçar a frente B. Então, fechamos agora um capítulo da frente A, da Primeira Guerra Mundial, e a gente volta à próxima aula a respeito da frente B. Deixa eu ver aqui qual é o conteúdo da frente B. Espera, Ronê. Oi. Então, a resposta dessa questão ficou... Letra A. Isso. Tá ok? Só para ter certeza. Obrigada. Ok? Então, assim, para a nossa próxima aula, nós vamos começar a unidade 3, tá? Livro 1B, unidade 3, Primeira República. Tá ok? A Primeira República. A Guerra do Paraguai nós falamos já, tá? A Guerra do Paraguai nós já falamos lá a respeito do Segundo Reinado. Nós tivemos uma fala sobre a Guerra do Paraguai, tá? Aí a gente vai começar o capítulo 7, presidencialismo e o federalismo dentro do Brasil, ou seja, a proclamação da República. Depois a gente volta no capítulo 5, o período entre guerras, tá ok? Para eu saber se vocês estão aí, por favor, abram a câmera de vocês. Por favor, abram a câmera de vocês. Isabela, estou vendo. Bruno Caldato está dormindo. Gabriel Salgueiro, só vejo a tampinha da cabeça. Clóvis, bom dia. Liara, seu cabelo está bagunçado. Maria Fernanda, bom dia. Stephanie Calabria, bom dia. Chivanelli, seu cabelo está horrível, Chivanelli. Silvia, bom dia, Silvia. Essa cara de sono. O Bruno, olha a cara do Bruno. Não tenho câmera. Sofia Dibo, tudo bem. Quem não tem câmera, tudo bem. Augusto, cortou o cabelo, né, Augusto? Maravilha, olha só. Tá parecendo um soldadinho de chumbo. Lucas Choque, eu só vejo sua testa, Lucas, tá? Marcos Azambuja, parabéns, Marcos, participando da aula. João Lucas, parabéns. Maria Eduarda, olha só, Maria Eduarda, cara de sono dela. João Vitor, esse seu Vegeta tá horrível, tá ok? Gente, para vocês um abraço, um beijo bem gostoso, um bom fim de semana. Ana Beatriz está com a carinha de sono dela aí, tá ok? Um beijo, um abraço carinhoso para vocês. Hoje não tem atividade postada no Classroom, tá ok? Para a semana que vem nós teremos atividades. Lembrando que hoje à tarde nós temos aula de introdução à filosofia. Tá ok? Eu travei as questões das atividades para ser aberta a partir do meio-dia, porque tem gente que não participa da aula, vai lá e faz as questões, tá ok? Ana Flávia, essa cara de sono, Ana Flávia. Gente, um beijo bem gostoso, eu estou encerrando a transmissão, tá ok? Tchau, tchau. Tchau, Rony. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Rony. Tchau, Rony. Essa sua cara ali, Ara. Tchau, Rony. Tchau, tchau. Ah, Rony, até não. Tchau. Você vai me encher o saco? Tchau. Tchau. Tchau, tchau, Theo.